Meu nome é Valdir Palmieri, eu sou advogado, sócio do escritório de advocacia que atende demandas no Brasil e na União Europeia. Eu dou consultoria para clientes empresariais já há muitos anos e tenho recebido demandas, de empresários querendo saber qual que vai ser o cenário futuro para a gente delinear em relação a pagamento dos funcionários, a manutenção ou não, o despedimento, eventuais demandas trabalhistas. Bom, a questão que se coloca é que agora não é o momento para tomar atitudes radicais e impensadas. Então, os meus clientes preventivamente eu já acompanho-os, né, buscando soluções para e passo, administrando o dia a dia, conforme vai voltando à normalidade. A preocupação, obviamente, é com relação ao futuro, com relação ao mercado, como que vai manter os funcionários, que a situação de pedidos ainda está muito baixa. Então, qual que é o posicionamento que as empresas devem adotar daqui para frente? Bom, a nossa orientação, como advogados trabalhistas militantes e especialistas na área empresarial, primeiro é obviamente que utilizar todos os recursos aí dos benefícios da medida provisória 936, que é a redução da jornada, a suspensão das atividades. Feito isto, usou desse tempo, usou desses recursos, não está adiantando, vai voltando às atividades. Aí, obviamente, que você já tem que começar a analisar individualmente a folha de pagamento, procurar ver qual é a contingência que você já tem ali, ou seja, quais são os direitos adquiridos que cada empregado tem, e já se preparar se você tiver que fazer, se a empresa tiver que fazer uma demissão, fechar algum departamento, fechar alguma filial. Primeira coisa que, obviamente, que você, junto com isso, você tem que ver a comissão coletiva. Então, você tem que fazer preventivamente um levantamento dessa contingência. Quantos funcionários que você poderá dispor, qual é o montante envolvido nisso e, no segundo momento, administrar como que vai fazer o pagamento desses funcionários de um acordo, por acordo individual. Realmente é bastante complicado, porque nenhuma empresa quer se desfazer de funcionários que foram criando ao longo dos anos, ensinando, e a empresa precisa dos funcionários, mas chega numa situação que a empresa é melhor perder os anéis do que perder os dedos, como se diz aí no ditado popular. Então vai ter que sacrificar uma quantidade de funcionários, e infelizmente muitas vezes a empresa não tem caixa, não está preparada para atender a esse, vamos dizer, a esse compromisso, E como que faz? Como vai fazer? Um acordo individual, vai fazer um parcelamento com os funcionários, e muitos não aceitam e vão ter que ir para a justiça, e então fica aquela situação que a empresa, ao invés de administrar agora um momento de crise e procurar retomar as atividades e pensar nas vendas, ela vai ter que administrar uma demanda trabalhista. E para isso ela precisa contar com um advogado trabalhista, militante, conhecedor da Justiça do Trabalho, e que também seja um negociador no primeiro momento com os funcionários. E nesse ponto nós temos especialização profunda na área de Justiça do Trabalho. É uma área muito delicada, complexa. Por isso que nesse momento é importante você ter um advogado trabalhista habilitante que tenha profundo conhecimento na Justiça do Trabalho. Porque se houver intransigência por parte dos sindicatos ou por parte dos empregados, você tendo um advogado que já pode prevenir as demandas e qual que vai ser o efeito disso futuramente para a empresa. Então, a pressão que a empresa fica submetida nesse momento
é muito grande. E, e muitas vezes o quadro futuro não vai ser realmente aquilo que se está delineando nesse momento. Então, tem um passivo, obviamente que tem um passivo, só que não dá para pegar e enforcar a empresa para que ela pague todos as verbas rescisórias de imediato. Ela tem que ter um escalonamento, tem que ter um advogado que pense e saiba o que pode acontecer na última instância da Justiça do Trabalho. Se a demanda chegar até o TST, que é muito difícil, ou eventualmente mais difícil ainda até o STF. A Justiça do Trabalho é muito complexa. Você tem uma CLT com mais de 900 artigos, o advogado trabalhista tem que conhecer do CPC, tem mais de 1.000 e tantos artigos também. As súmulas dos tribunais, as súmulas do TST, regimento interno. Então, é uma demanda ruim para o empregado, ruim para o empregador. Só que quem, obviamente, que fica mais desfavorecido nesse momento é o empregado. Porque se for uma situação de intransigência, ele acaba não recebendo nada no primeiro momento. E quando essa demanda chegar na Justiça do Trabalho, depois de todos os recursos, poderá ter demorado muitos anos. Então, o empregado tem que estar ciente disso, o empregador tem que estar ciente disso, que o empregador vai procurar manter as atividades e esse passivo, se não houver um acordo com os funcionários, vai ficar muito prejudicial para eles. Então, não se tem aqui não se quer aqui dizer que o empregador está querendo agir de má fé. Ele está querendo preservar os empregos daqueles que realmente vão ser importantes para a continuidade da empresa e para poder honrar, inclusive, com os compromissos desses empregados que ele está abrindo mão agora. Então, não dá para ter uma situação de intransigência de nenhuma das partes, só que precisa ter um advogado, obviamente que tem várias especialidades, né? Mas o advogado militante na área trabalhista, que tenha processos que já chegaram no Tribunal Superior do Trabalho, no Supremo Tribunal Federal, porque você pegar um advogado que, tudo bem, você pode ter internamente um advogado, que cuida da parte civil, da parte de contratos, ele não tem o expertise para conhecer instruções normativas, conhecer regimento interno dos tribunais. Existe uma jurisprudência na Justiça do Trabalho, uma jurisprudência defensiva muito grande para os recursos não subirem. Então, qualquer deslize é prejudicial para a empresa. Então, a empresa, nesse momento aqui, ela vai procurar evitar todos os esforços para, obviamente, quitar, pagar todos os funcionários, mas, principalmente, para manter as atividades. Porque o último recurso que se procura, que se quer com uma empresa, que aconteça com uma empresa, é ela ir à falência. Então, ainda que a empresa não tenha bens, hoje está muito fácil para ir atrás dos bens do sócio. É muito rápido, né? Está muito informatizado, muito integrado. Os registros de imóveis estão integrados no Brasil inteiro. Então, é melhor você enfrentar essa demanda, se tiver que enfrentar. Às vezes, negociar na Justiça do Trabalho um valor, ainda que seja com multa, mesmo sabendo que você não vai poder cumprir, do que ter uma sentença que lhe seja desfavorável, que vai ser muito mais elevada. Vou dar um exemplo. O funcionário está demandando na Justiça do Trabalho 50 mil reais. Vai chegar lá num acordo, fecha lá por 10, 15 mil reais, e aí o empresário, não vou fazer o acordo por questões subjetivas ou pessoais, não quer fazer o acordo. Aí vem uma sentença que, quando vier, vai ser em torno de 60, 70 mil. Não era melhor ter feito o acordo por 15, ainda que tivesse uma multa de 50%? Seria estar com 22.500 de um passivo, ao invés de ter um passivo agora de 70 mil, que aí vai para recurso, você não sabe o que pode acontecer com recurso no tribunal. Então, são essas questões, né, que a Justiça do Trabalho
um advogado trabalhista pode te dar uma orientação mais assertiva, não vamos dizer, vai te dar soluções miraculosas, mas ele entendendo o funcionamento e como pensam os juízes, como pensam os desembargadores e os próprios ministros do Tribunal Superior do Trabalho, ele é um profissional mais adequado para te conduzir nessa negociação. Por quê? É importante que ele já tenha um acompanhamento inicial de todo esse processo. Porque eu muitas vezes pego clientes aqui que já estão na UTI. São empresas que já, por uma série de circunstâncias, na época deixaram a coisa aí, o conduzido de uma maneira, vamos dizer, sem muita qualificação técnica, né, do profissional, e já chega numa parte que está executando bens da empresa, bens do sócio, quando você tem muitos passos antes de chegar nessa parte de execução. A execução assim é o ponto extremo, ou seja, você deixou passar toda uma fase de conhecimento, toda uma fase de instrução perante o juiz singular, depois que você perdeu a demanda, foi para o tribunal, perdeu no tribunal também, ou seja, você deixou essa sentença, vamos dizer, transitar em julgado nessa parte que você poderia fazer a sua defesa, deixar as ações. Aí chegou numa parte de execução, aí é complicado, porque a execução trabalhista, se ela te penhorar um bem ou te penhorar dinheiro, é muito difícil de você conseguir reverter isso. Então, essa é uma situação que o advogado, de início, que ele já tem uma perspectiva, uma visão do que pode acontecer, ele já vai te orientar e te prevenir com relação a essas execuções. Ah, mas é muito cedo agora. Não, não é muito cedo agora. Você já tem que olhar, ter uma visão de futuro para orientar a empresa. Porque você não pode, numa situação dessa, da Justiça do Trabalho, esperar para ver o que vai acontecer. Isso é o pior erro que pode acontecer. Porque a Justiça do Trabalho, inclusive, tem prazos diferentes do civil. Envolve Código de Defesa do Consumidor, que normalmente os juízes se alicerçam para dar sentença. Tem uma situação muito controvertida para você diferenciar um prestador de serviço de um empregado. É uma linha muito tênue, né? O que diferencia aí seria a subordinação, uma subordinação jurídica, não é a subordinação econômica, mas a subordinação jurídica. Mas o que é a subordinação jurídica? É autonomia. Então muitas vezes você tem aí prestador de serviço que vão demandar o reconhecimento de um vínculo, e por conta de você não saber, do advogado não destrinchar plenamente o que é a subordinação jurídica, ele não atentar para a autonomia, você perde a ação. E aí o tribunal, se mantiver essa procedência da ação em favor do empregado, o Tribunal Superior do Trabalho não vai entrar na matéria, porque o Tribunal Superior do Trabalho não revê fatos e provas. Então você tem a chance no primeiro grau e muito menor no segundo grau. Então, meu amigo, cautela agora, que nem diz, né? Cautela e gancha de galinha não faz mal para ninguém. Tenha ao seu lado, de início, um advogado trabalhista militante, que você tenha o WhatsApp dele para você falar com ele a todo instante, aonde ele estiver, ele te atender e acompanhar você nesse momento. Valeu? Um abraço, até lá.